Que não sai daqui. Eu sou a Manula e hoje eu tô com a Isadora Dantas. A Isadora Dantas, ela é especialista em felicidade e a gente vai conversar hoje sobre como tornar esse Natal em família, que engatilha a gente melhor. Como a gente pode lidar com a família, como lidar em situações meio desconfortáveis. Por que algumas coisas que a gente fala, se fosse um desconhecido falando, não engatilharia, mas por ser família, engatilha. A gente é irmãs, então a gente entende, a gente tem lugar de fala. Então vamos lá, né? Nossa, tópico assim, um pouco carregado, mas a gente consegue. É porque é o que as pessoas mais perguntam de Natal. Inclusive, tem uma máxima que família é bom no porta-retrato. E da sala, porque no quarto dá pesadelo. Já ouviu essa? Nossa, essa eu não ouvi, não. É muito O seu bom. retrato eu posso botar onde for. Você é minha... no alto da minha cama, tá? Não, Na é que cabeceira. você é minha zona de conforto, com certeza. Ai, você É, mas eu entendo o que isso está dizendo, esse ditado, com certeza, porque é bastante. Os vínculos não são lineares, né? Uma coisa que pode trazer para você muita alegria, também pode trazer para você muito desconforto. Então, tem que estar sempre separando essas coisas na cabeça. É. Uma coisa que eu vi recentemente sobre isso de o desconhecido falar uma coisa e não te engatilharia tanto quanto um parente falando a mesma coisa, é porque o teu parente ativa o seu lado de quando você ainda não sabia se defender. Então, o desconhecido tá falando de você agora. Mas o parente te pega naquele lugar que você era anteriormente. Ele, tipo, ativa o seu passado também, sua criança interior. É, assim que se cria os traumas, né? Aquela coisa que a gente, na forma adulta, a gente é a pessoa com que a gente precisava quando era criança e Ah, não é? tinha. É, eu acho que faz sentido. No caso, por exemplo, se a gente se sente que você sempre teve que se defender quando você era criança, você meio que chega mais velho, agora você pode se defender, então tá sempre um pouco na defensiva. Faz muito sentido. A gente tem que trabalhar sempre a cabeça, porque não dá muito pra separar uma coisa da outra. Quando a gente era criancinha, aí encontra na família, depois pode estar com 40 anos, mas ainda tem aquelas. Os triggers, né? Os gatilhos de quando a gente era criança. Mas ao mesmo tempo tem a coisa boa, por exemplo. A gente se encontra e parece que a gente é criança de novo, É, isso é porque verdade. você volta para aquele lugar onde você estava mais confortável com a pessoa. E tem o mesmo aspecto, tem esse lado positivo também. Por isso que dizem assim, você encontra com seus amigos de certa época, da escola ou da faculdade, você meio que volta para aquele momento e você age como você estava naquele momento. Impressionante. Às vezes vê a galera assim, super adulta. Adulta, assim, adulta, inegavelmente adulta, e encontra os amigos de escola, vira quinta D tudo de novo. Cara, só pra saber, o que você se considera, assim, adulta? 40 anos. Qualquer coisa que seja mais velho que eu. Então, eu sou oficialmente adulta. Não, você ainda tem uns 2 anos aí disso aí. Não, você é bem adulta. Mas eu tava pensando adulta. Sabe o que é engraçado? É que você bota a sua idade pra mais baixa, então você acha que eu também sou mais nova. Você tem 39? Então, 2 anos não, né? Uma 40 é um range, assim, não é 40, assim. Aí já entrou, não entendi. entra, não. Você tem que ter uma mais. Eu, por exemplo, tô entrando nos 30 agora, com 33. Entendi. Então, entrou nos 30 com 33. Tem que... Primeiro você tava só testando 30, eu tava será assim, que... será que isso é pra mim? Será que... será que não dá pra voltar? Começa murindo os pulsos, a nuca, assim. Cara, mas você não acha bom isso de envelhecer, não? Não, tô achando incrível. Gente, a vida só fica melhor. Eu me lembro quando eu fiz 30, que de repente... Eu já não ligava muito para o que as pessoas pensavam, mas quando você faz o 30, você não apenas não liga, você não tem nenhum esforço em querer mostrar que você não liga. Como é que é isso? Você mesmo fala que já percebeu isso, que eu de repente resolvi que eu não queria conhecer mais ninguém novo na vida. A Isadora tem isso mesmo, ela simplesmente fala que eu tem uma pessoa que cara muito te apresentar.
Não precisa, já conheço todo mundo que eu preciso. Não, eu não quero criar mais vínculos. Eu acredito que são incríveis, mas eu já tô bem com quem tá na minha vida agora. Mas isso eu não acho legal, não. Eu acho que a gente tem que estar aberto a conhecer as pessoas. Mas pra quê? Cara, porque a vida existe pra justamente se permitir ter novas experiências. Isso inclui conhecer as pessoas. Eu acho que tem alguma coisa não adequada. Não, mano, claro que sim. Não falar que você tá sendo uma cuzona. Assim, claro que se a gente estiver andando no shopping, aí vê alguém novo, eu não vou fazer assim, não me apresente, nunca mais quero ver essa pessoa. Claro que eu vou conhecer, mas daí sair do conforto do meu lar pra conhecer alguém que eu ainda não conheço, eu prefiro, sabe, evitar. É no sentido de que eu acho que a gente nunca pode pensar que não tem mais ninguém pra gente conhecer, sabe? As pessoas são muito importantes. Não, eu concordo, e assim, eu tenho amigos que eu faço assim, não imaginava que eu ia fazer mais um amigo nessa fase da vida, e faz. Mas aí acontece orgânico, não preciso... É teu esforço ativo Não preciso, assim, já tô aqui, já não passo muito tempo no Brasil, aí venho pra cá pra visitar. Sisters. E eu entendo o seu ponto de vista também, porque eu sei que você conhece eles e você já tem aquele vínculo, e você conhece eu e você pensa, nossa, vocês iam se dar bem. E eu acredito em você, 100%. É só que eu prefiro ficar em casa. E como é que é você em relação a como é que você guarda a sua energia, como é que você usa a sua energia? Tipo, o social te demanda muita energia? Demanda. Porque você é muito incrível, né, socialmente. Nossa, tem que ser a luz da festa, né? Não, isso deve demandar muito. Você tá falando sério? Eu tô falando sério, ué. Você não consegue simplesmente existir num lugar. Já que eu vou lá pra festa, então tem que fazer uma boa festa, mas... Então isso acaba demorando. Tem gente que simplesmente topa existir. Eu acho que tanto eu quanto você, a gente precisa, sabe, trazer a luz. Acho que cada um tem uma missão na vida, né? Nossa, vai ser alegrar a festa mesmo, mas isso você gosta de estar com pessoa, assim, e você é extrovertida, no caso. Eu acho que eu sou, mas eu gosto de ficar sozinha também. Você faz isso muito bem, inclusive. Ficar sozinha? Eu sou boa de ficar sozinha. Eu lembro quando você era pequenininha, você tomava banho por tédio. Tipo, você não sabia o que fazer do tempo, você ia tomar banho e você sempre muito limpinha. Mas aí eu acho que foi particularmente no ensino médio, porque assim, eu tinha que estar estudando. Então, assim, se eu estivesse fazendo outras coisas, ia dar ruim. Agora ninguém nunca vai poder. Ninguém nunca vai falar, Manuela. Eu tá tomando banho. Poxa, muito inteligente sempre. Eu lembro de ativamente fazer isso nesse caso. 20 anos depois, a gente descobre o motivo dos banhos todos. Não era anti-germes, era só anti-estudo. Mas como é que você lida com... Você sente que você... Como é que você lida com perguntas inconvenientes, por exemplo? Cara, eu adoro uma pergunta inconveniente, na verdade. O que eu não gosto é falar do nada, assim. Se você quiser me fazer uma pergunta inconveniente, eu vou te dar uma resposta inconveniente. E tudo bem, Isso sabe? acontece com frequência? Eu não imagino as pessoas tendo pergunta inconveniente com você. Não, porque é muito difícil alguma coisa me... Você nem dá muito espaço pra isso hoje em dia. Acho que não dou espaço, mas eu também nem penso muito, isso foi inconveniente ou não. Eu prefiro a pessoa estar sendo autêntica e me perguntando alguma coisa. Por exemplo, outro dia eu tava no mestrado, aí um cara, sei lá, de 60 anos me perguntou por que eu uso tanto vestido. Mentira! Aí eu perguntei, você queria que eu usasse, tipo, a sua calça? Aí ele, não, é porque, em geral, mulheres não usam tanto vestido. Aí eu parei pra pensar, não sei se eu concordo, mas dois. Eu gosto de usar vestido. No Rio é muito comum usar vestido. É quente pra caramba. Você escolhe um vestido, você não precisa mais combinar com nada, sabe? Já tá pronto. Ou seja, você explicou pra ele. Não, mas primeiro eu dei uma... Outra pergunta, tava tentando lembrar que essa pessoa sempre pergunta bastante inconveniente.
Eu gosto até, prefiro do que ter que ficar de conversinha. Ah, e aí, você é da onde? Com desconhecidos, perguntas inconvenientes é legal, que pode até ser legal, porque quebra o gelo e você não sente nenhuma pressão de nada. Você não precisa ver aquela pessoa amanhã, então você pode dar uma resposta também conveniente. Com família é um pouco mais difícil. E sabe o que eu reparo? É uma dúvida muito comum, né? Nessas confraternizações de final de ano, das pessoas pensarem como é que eu lido com quando o parente é inconveniente e tudo. Só que eu acho que o desafio não é quando a pergunta é explícita. Tem perguntas explícitas, mas às vezes também é um comentário que a pessoa faz que te expõe ou te deixa desconfortável, e aí fica difícil de você. Você não tem como impedir a pessoa de fazer um comentário. Você reagir ou não reagir, o comentário tá feito. Então, assim, é difícil de lidar mesmo. É difícil. Eu acho que em relação à pergunta ou comentário, assim, quando é direto, né? Eu acho que uma coisa que tem que sempre pensar é qual que é a intenção dessa pessoa. E mais provavelmente do que não, é uma pessoa que te ama. A pessoa não tá necessariamente querendo te agredir, sabe? Aí eu tento dar aquela passo pra trás. Tipo, às vezes desconversa é a melhor coisa, mas. Ou então responder, mas de acordo com o que você acha que a intenção da pessoa é. Tipo, você tá bem? Dá um exemplo, tipo, os comentáriozinhos, você deixa passar? Olha, o que eu reparei, por fazer sem querer, e vi que tinha esse. Às vezes, sem querer, eu não reparava na pergunta e não respondia, ou às vezes em silêncio, ou às vezes não entendendo a pergunta e parecendo que eu desconversei. Por pura distração. Depois que eu descobri que isso é ótimo, eu passei a fazer de propósito também. E a pessoa te acha só meio estúpida. Aí é melhor. Não, a melhor coisa é ser Distraída. voada nessas coisas. Se fazer de tonto. Assim, você nem percebeu. Eu tenho isso também. Tipo, ajuda bastante nesse tipo de... por exemplo, a gente tava veio... Tipo, é uma viagem bem longa de Los Angeles pra cá. E a Rita tem 4 anos. Rita é filha dela. E na hora, a gente já tinha feito Los Angeles, Miami, ela se comportou bem. Miami para Los Angeles, para o Rio, a gente entrou no avião e demorou 1 hora para subir, tava atrasado. Então, foi dando aquela 1 hora. Quando começou a subir, a Rita já tava... Aí chorou, tipo, 1, 2 minutos, porque é uma criança. E aí, aparentemente, tinha uma mulher adjacente, começou a falar... Shut up! Blá, blá, blá. E, tipo, eu nem ouvi. E eu acho que é um filtro, assim, pro mundo que me ajuda muito, sabe? Depois, só fui saber 2 dias depois que o Fernando comentou que... Você realmente não ouviu? Eu realmente não ouvi. E isso eu percebo que acontece muito tempo na minha vida. Tem gente que tá sempre... Tá falando, fulaninho tá falando de mim, fulaninho não sei o quê. Tudo que acontece tá achando que é negativo pra si mesmo. Eu já tenho o efeito oposto. Eu acho que o mundo me adora e quando vem alguma coisa assim, eu nem percebo na hora. Eu também sou assim. E particularmente, agora eu reforço quando são coisas que não há o que fazer. Por exemplo, você tá na rua e alguém tá te olhando torto, não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Você vai perguntar pra pessoa? Não vai. Então E você nem sabe se estão te olhando torto. E você nem sabe se estão te olhando torto. Então, eu sempre parto do princípio que é um fã. É a melhor coisa. Estão te reconhecendo do... Não, isso já antes. Eu acho que, mesmo antes de eu fazer conteúdo pra internet e tal, eu pensava, a pessoa deve ter me achado extremamente linda. Ou deve ter gostado da minha vibe, assim. Nossa, ela deve ter ficado encantada. Cara, eu fui assistir show de Truman. Desde então, eu achava que eu era o show de Truman, assim. Todo mundo tava olhando porque... sei lá, por motivos bons. Mas isso é uma outra coisa muito interessante, que você sabia que a maneira como tem pessoas que percebem o mundo, a maneira como você percebe o mundo influencia como você vive em todos os aspectos da sua vida. Tem gente que vê o mundo como um lugar perigoso. Então vão estar sempre assim, na defesa, assim, achando que a qualquer momento pode vir alguma coisa para te atrapalhar.
A gente vê o mundo como, tipo, um playground, sabe? E por isso que acaba fazendo... É tipo aquela questão, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Então, a gente acha... Deve ter sido alguma coisa relacionada ao fato da gente ter crescido num lugar tão, assim, no nosso condomínio, com família e tal. A gente não assume o que alguém tá vindo pra fazer mal pra gente. A gente assume que... Pelo contrário, eu acho que todo mundo é o tempo todo tá pensando como podem me ajudar. Todo mundo tá aqui pra ajudar, eu concordo. Mas isso faz muita diferença. Agora, é legal, um pensamento bom é porque quem sente de outra forma pode reproduzir, né? Agora, isso que eu ia falar também, porque tem a teoria dos temperamentos, né? De temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Você já ouviu falar dessa teoria? Acho que eu já vi de você falando. Mas é comum, tem muita gente que pensa nessa coisa dos temperamentos. E isso faz toda a diferença. Nós duas somos sanguíneas. Então isso muda tudo. A sanguínea, particularmente aquela pessoa que as pessoas estão irritadas, você não repara. Isso é sanguíneo, eu imaginaria... então acho que eu tô confundindo sanguíneo com colérico. Porque o sanguíneo, ele não leva as coisas tão a sério e ele é, tipo, pra fora, pro mundo. Não, porque eu tô pedalando e eu tô cantando e o Fernando tá sempre olhando assim, as pessoas estão ficando irritadas e eu, nem percebi. Não é que... realmente, eu não percebi. Então, tem isso mesmo, eu fui descobrir recentemente. E me marcou, porque faz muito sentido. E a ideia é que a sociedade precisa de todos esses temperamentos. Você meio que nasce com um tipo de temperamento, e é como você. E você tem que abraçar aquele temperamento, porque é como você pode impactar o mundo, sabe? Tipo, tem outras pessoas que têm outro jeito, e é importante que tenha outro jeito, porque o mundo precisa de todo mundo. Então, sanguíneo é meio serelepe. Imagina se todo mundo fosse que nem a gente, ia ser um rolê, né? Pô, ia ser uma rave. Mas é bom que tenha fleumáticos. O fleumáticos é mais calmo, ele é mais lento. Talvez o Nando seja fleumático. O colérico, ele é mais, tipo, incisivo. Ele vai lá, faz, acontece. Tipo, não... mãe. Mães no geral. Ele reage pra fora, mas ele leva tudo muito a sério. Então, líderes costumam ser muito coléricos também. E o melancólico, ele leva tudo muito a sério, mas ele é muito pra dentro. Ele é mais, assim, é introvertido e mais... Acho que eu sou uma mistura, então, de sanguíneo com colérico. Será? Porque você não explode tanto. Não, eu não explodo, mas eu consigo liderar. Tudo muito a sério. Eu também achava. Não, mas eu nem levo as coisas muito a sério, mas eu faço acontecer, pelo menos. Eu também. Quando eu tive essa aula de teoria... Eu quero o melhor de cada um. Eu sei. Você é muito sanguíneo. Não, quando eu fui fazer essa aula, foi muito engraçado, porque eu desci, né, depois que todo mundo foi falar com o professor, eu falei, professor... Eu não sei, gostei do colérico, achei o colérico bom. Foi mais com certeza eu não sou. Melancólico, eu sinto que eu sou porque eu tenho essa alma de artista e incorporo as coisas. Sei lá, quando eu tinha 13 anos eu via muito filme. O sanguíneo, eu gostaria de conhecer a luz da festa, eu me identifico, mas eu ainda não sei o que eu sou. Aí ele ia começar a falar, aí uma menina que teve aula comigo, uma mulher, né? Me conheceu no dia, tava no fundo da turma e soltou assim, mulher, tu é sanguínea! Nossa, é uma marca pessoal. Isso é engraçado. E aí o que me pegou foi que ele falou que às vezes as pessoas ficam chateadas, tipo, a gente pode, tipo, ser meio expansiva e incomodar as pessoas. Mas o lado bom é que a gente também não repara, assim, como... não reparo mesmo, acho que todo mundo quer me ouvir cantar. Eu quero te ouvir cantar. Você é a única pessoa que até hoje quis me ouvir cantar. Não é possível. Não, você e a Rita. Porque eu cantava pra você dormir. E a Rita hoje em dia também gosta que eu cante. De vez em quando, só quando eu não tô me divertindo. A Rita é ciumenta, né? Eu entendo ela. Mas falando de comentário, cara, uma coisa que até hoje eu penso... Eu acho que você é a pessoa com quem eu consegui ser a pior versão da minha vida de vez em quando. Sempre tem algumas coisas que eu falo pra você que eu nunca falei pra ninguém. Eu penso, caraca, como você foi chata com ela, sabe? Mas você não percebe. Não. Não, assim, até um exemplo bom de dar pra entre irmãos e tudo, porque é verdade isso, tipo,
até em relação a filhos, né? Dizem que que essa coisa de, às vezes, a criança ser muito ruim com a mãe é porque ela se sente segura. Então, às vezes, ela tem que segurar a onda no dia a dia das frustrações e tudo, e aí, na intimidade da casa, fica sendo ruim com a mãe. Mas eu tô falando isso justamente pelo tema de hoje que a gente tá abordando, né? Que são os relacionamentos familiares e assim, eu posso falar por esse ponto também. Que, cara, eu te amo demais, assim. E eu sei que eu falei coisas pra você que foram erradas ao longo da vida por outros, assim, sentimentos completamente diferentes. Mas é que às vezes a gente extravasa de outras formas. Então, para quem não naturalmente é sanguíneo ou não leva as coisas pro lado bom, pode sempre ter esse ponto de consideração, que às vezes as pessoas têm maneiras estranhas de explorar ou de falar, ou tá querendo pensar uma coisa, fala do jeito errado e... E muitas vezes também não é nem sobre a pessoa. Não é sobre mim, sabe? Às vezes você tava num dia ruim, às vezes são questões suas. Muitas coisas de que a gente que as pessoas são ruins com a gente, se a gente fosse investigar, ela tá falando dela, ou tá falando de uma frustração dela, de um medo dela. Então é sempre bom de botar que é do outro. Se você tem muita intimidade, por exemplo, assim, sem, né, querer virar aqui uma terapia familiar, mas uma coisa que eu acho que eu fiz muito assertivamente, uma comunicação assertiva, foi um dia que eu achei que você foi ruim comigo, assim, ou me botou pra baixo, assim, gratuitamente. Aí eu falei assim, com serenidade no tom de voz, você já levou esse assunto pra sua terapia? Nem lembro. Mas foi sem cinismo. Tanto que depois você até me agradeceu. Porque quando a pessoa vira e fala, vai se tratar, né? Alguma coisa no sentido, a pessoa sente como uma coisa agressiva. Mas quando o outro consegue ver que é de um lugar de amor, eu acho que as pessoas já sabem melhor. E aí é de como você percebe a situação mesmo. E eu acho que tem isso também, porque na família tem muito isso. Você sabe que a pessoa te ama e você sabe que às vezes não é por mal, que é uma coisa própria dela. E aí isso não pode ser uma desculpa para deixar as pessoas te tratarem mal. Não pode. Isso é outra coisa. Não levado tão... Tem duas coisas que podem ser verdade ao mesmo tempo. Você pode dar um desconto porque aquela pessoa fez, porque talvez pela intenção ser diferente, mas também não deixar aquilo se repetir e fazer o que você fez. Tipo, dar o seu distanciamento, porque uma coisa não tem... Tipo, não é porque a pessoa te ama que pode te maltratar, né? Então você também não pode deixar os outros te maltratarem. E aí tem um outro aspecto que, assim, nesse caso, né, a gente se ama, a gente é muito íntimo e tudo mais. Mas com família e coisas de Natal, às vezes são pessoas que são famílias que você não conviveria se não fosse da sua família, né? E aí você tem que conviver, e por você passar a vida inteira convivendo de tempos em tempos, a pessoa acha que tem uma intimidade com você que não tem. Tem isso também. E aí ela confunde ou ter intimidade, porque de fato tem, né? Com ter restrições, ou ter um acesso restrito. E aí tem o que a minha psicóloga chama de relacionamentos de manutenção. Porque você não vai poder cortar essa pessoa da sua vida. Mas então você... Por quê? Porque família, você às vezes vai ter que conviver, mesmo ela uma pessoa sendo totalmente escrota. Tipo, você não vai poder, tipo, deixar de vê-la totalmente. Vai ter algumas situações pontuais que você vai ter que ter. Eu acho que dependendo do caso, você se... Felizmente não é assim o nosso caso, mas eu acho que tem certos casos que eu discordo, que você... Dependendo do trauma, do que aconteceu, é melhor você se distanciar mesmo. Tem, mas aí são situações bem graves. Eu acho que a maioria, tipo assim, tem sim, tipo, por exemplo, às vezes tem mães narcisistas, né, com aquelas coisas assim. Então, às vezes, nem mãe narcisista ainda pode ser manutenção. Tem alguns casos de muito graves. Tipo, se a pessoa for psicopata mesmo, ou te botar em risco, tem os casos mais... Mas eu acho que a grande maioria dos casos são pessoas que você é melhor você... Só não dá a ela muito acesso aos seus limites. Você vê no Natal, vê no aniversário, vê no casamento. E você só não dá tanto acesso. Na maioria dos casos que geram mal-estar, é mais esse relacionamento de manutenção e de você criar limites claros. E não é um limite conversado, que nem... Isso é uma coisa que eu acho muito errada na nossa sociedade, ou... Espero que talvez seja só uma percepção errada minha até. Porque eu acho que a quantidade de reality show que faz as pessoas, tipo...
mostrarem uma ou outra, puxando a outra para um canto para alinhar as coisas. Cara, a vida real não é assim. Você não precisa alinhar as coisas com as pessoas, assim, você precisa alinhar as coisas com você. Muitas vezes você passar para outra pessoa não é. As pessoas não têm altura, às vezes, para ouvir o que você gostaria de dizer. Só vai gerar rancor. Eu acho que essa coisa de querer alinhar tudo com as pessoas muitas vezes é contraprodutivo e é só você entender, cara, essa pessoa tem isso pra me oferecer, eu não quero aceitar isso, eu consigo aceitar essa coisa dela desse lugar, eu vou botar esse limite. Cara, isso é regra básica pra qualquer relacionamento. Eu acho que muitas das insatisfações que as pessoas têm em relação é achar que você tem que receber tudo de uma pessoa só. Com amizade, cada amigo vai ser bom pra algumas certas coisas. Às vezes tem alguém que você adora sair pra festa e tal, se divertir, mas não vai ser necessariamente a pessoa que você vai ligar quando você tá triste. E tudo bem, todo mundo tem suas próprias limitações. Então eu acho que saber isso, que certas coisas... Da mesma maneira que você precisa de garfo e faca. Você não pode usar garfo pra cortar ou faca pra comer. Cada pessoa, cada tipo de amizade serve algum tipo de papel específico na sua vida, e saber pegar o melhor de cada coisa ajuda bastante. Não esperar tudo da mesma pessoa. Não pedir a pessoa o que ela não tem pra te oferecer, né? Tem muito de relacionamento também. Às vezes a pessoa só consegue se aprofundar onde ela se aprofundou nela. Se quer se aprofunda nela, como é que ela vai poder ter esse olhar tão profundo assim em cima de você, sabe? Eu acho que vale a reflexão também. Porque a verdade é que é complicado. Como você falou, você tem a convivência, gira a intimidade, mas às vezes não necessariamente com a parte que vem de você se sentir próximo. Você tem aquela intimidade física que está sempre lá, porque é família, mas não de pensamento, assim, tão alinhado, mas... Aliás, isso também é uma questão. Eu recebi algumas mensagens e ouvi alguns relatos de famílias que se separaram, pessoas que deixaram de ser convidadas até para Natal por diferenças políticas. E aí isso é muito triste, porque essencialmente é muito triste, né? As pessoas deviam conseguir separar essas coisas. E se você não consegue fazer isso nem na sua família, né? Imagina na sociedade, porque a gente tem que... Eu sinto que é muito importante que a gente não tenha essa necessidade de rompimento com pessoas que pensam diferente. Eu acho que a gente tem que, pelo contrário, acho que a gente tem que cultivar na nossa vida pessoas que pensam diferente da gente e conversar, inclusive, sobre o que se pensa diferente. Talvez até vale evitar o conflito e não entrar nesses assuntos. Até porque muitos dos pensamentos são temas sensíveis e tudo. Mas, normalmente, quando as pessoas param de falar o que elas pensam, é quando a violência começa. Então, é bom a gente poder aceitar ter gente que pensa diferente da gente e, na verdade, cultivar. Porque, senão, você só junta com pessoas que pensam igual a você começa a achar uma aberração pessoas pensarem diferente. Mas se você estivesse no contexto da outra pessoa, você provavelmente pensaria igual a ela. E ter essa clareza, eu acho que ajuda muito a gente a viver em sociedade. Não, você sabe que eu penso politicamente diferente. Politicamente, eu acho que você é um pouco mais centrista, sei lá, pelo menos. Vamos entrar nesse mérito aqui. Ah, não. Não vamos levantar bandeiras nesse momento. Mas... botem aqui nos comentários o que você acha. Eu discordo de muitas coisas da nossa família, politicamente, mas Nossa família discorda entre si também. Eu acho que a maioria discorda comigo, mas... Porque você gosta de se sentir especial. Mas eu sei que a gente sabe separar as coisas. Eu evito falar um pouco de política na família, porque, a verdade é que eu também não sei tudo, sabe? Então eu vou fingir o quê? Que eu sou alienada, sei tudo? Não sei. Mas aí se alguém vem falar pra cima de mim, aí eu vou dar a minha opinião também. Mas eu acho que também... importante achar que você não tem obrigação de evangelizar os outros, sabe? Eu concordo com você. É muito importante a gente saber discutir assunto com pessoas diferentes, mas saber discutir, pra mim, é saber aceitar que você vai discutir e que você pode ter opiniões diferentes. Eu acho que o problema começa quando você vai discutir e você
entra na discussão achando que um tem que ganhar. Ah, que é. um tem que... Tem que ter uma conclusão. Essa conversa não vai ser boa até você ter que convencer e concordar com tudo que eu penso. E não é o fato, né? A verdade é que bom que existem tantas perspectivas diferentes no mundo e você pode aprender um pouco com todas. Eu amo conversar com quem sabe conversar, né? Porque eu também, de fato, eu não entendo muito bem de nada. E eu gosto de conversar com quem entende, porque aí me dá muita clareza. E a mesma coisa, ela pode... É uma questão de percepção, né? Até a gente já falou isso em outro momento. Então, a mesma coisa pode ser analisada sobre um viés e sobre outro. E é uma... tem justificativa para os dois lados, dá para defender os dois lados. Até porque eu tenho uma teoria que eu sinto que, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa. Eu acho que isso é uma coisa que pode unir. Todo mundo quer exatamente a mesma coisa. O que diverge é o que elas acham que é o caminho para levar a essa coisa. Mas agora eu só tô preocupada, que eu não percebi que você nunca tinha falado de política. Eu só não quero que achem que eu... Para, não tem problema, não. Aí já passou. Gente, não, mas eu... Não, é porque... Vão achar que eu nunca... Você tá com vontade de se posicionar politicamente? Não, eu agora só fiquei com medo, porque como eu falei, pelo menos você é de centrista, achando que eu sou de... Pode falar o que você quiser. Mas é que eu nunca votaria de... Eu nunca votaria de, tá ótimo isso. Gente, no Bolsonaro. Bolsonaro. Da Califórnia. A Isadora da Califórnia. Mas agora acredito em direitos reprodutivos. Acredito que... eu acredito em direitos reprodutivos, acredito... Agora a gente vai virar uma briga. Eu não acredito, eu acho que o aborto devia ser proibido. Nossa, vamos começar. A gente vai fazer um exemplo do podcast. De como... Não, mas já teve um episódio que eu falei que o aborto devia ser liberado. Mas eu tenho... O que você acha sobre isso? Cara, eu acho que isso é um bom teste. Como é que a Califórnia? É completamente... Aqui nos Estados Unidos... Completamente, pode abortar o cara na faculdade. Não existe isso. Sempre vai ter um limite de acordo com a idade do feto e tal. Como é que eles consideram? Chega um momento, acho que é depois de 20 semanas ou 24 semanas que realmente não pode mais abortar, porque já é um bebezinho. A partir do momento que o feto pode viver fora da mãe, eu acho que aí já não, Você acha que isso é pode. Eu nunca parei pra pensar no limite. Eu acho que é só a questão de... no caso... de conceito, sabe? Eu não abortaria, mas eu acho errado o governo decidir o que eu posso fazer ou não. Eu já pensei nesse assunto dessa forma, hoje em dia eu penso diferente. Porque, assim, mas é porque você tá mais religiosa também. Porque antigamente eu gostava muito de não ser cristã, pensando que uma das coisas que eu divergia do cristianismo era que eu achava errado o cristianismo. Tipo assim, oficialmente a gente, como cristão, a gente preza pela vida acima da qualidade de vida. Tipo assim, a vida é sagrada e é um dom que Deus dá. Então não cabe a gente decidir quando começa e como termina. Esse é um ponto. Antes, eu achava que não. Que é muito mais sentido prezar pela qualidade de vida do que da vida. Só que depois eu comecei a ver como esse pensamento é perigoso. Porque isso implica de você achar que tais vidas valem mais do que outras. Isso é muito complicado. Mas, Manu, eu acho que... Em relação à eutanásia, por exemplo, essas coisas. Porque tipo, eu acho que é interessante a gente achar que a gente não tem discernimento para julgar isso. Porque imagina se a gente começar a achar que a gente tem discernimento para julgar isso. Cara, eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é falar que uma vida é mais importante que a outra. E outra coisa, uma vida vale mais pra... Acho que ninguém é melhor que ninguém. Mas se eu tenho que salvar uma pessoa, tá? Minha filha é uma pessoa que eu nunca conheci na vida. É claro que eu vou salvar minha filha. Não, assim, minha filha é mais importante pra mim do que qualquer outra pessoa. Mas a gente tá falando de um olhar pessoal. Agora a gente tá falando meio que de governo pra botar leis pra todo mundo. Mas é a mesma questão. Por exemplo, se eu
tô grávida e tem algum problema que vai, sei lá, a gravidez, sei lá, algum problema do feto que, não sei, pode... Ou a pessoa não vai... Ou pode causar mal pra mim, que acontece. Eu vou preferir botar eu em primeiro lugar. Mas aí tem que ver as estatísticas direitinho, porque aparentemente que causa médica é quase nula de realmente precisar abortar. Cara, tudo bem, mas existem... Pra saúde da mulher e tal. Tipo, é extremamente raro estatisticamente. Não, eu sei, mas a gente tá falando de um exemplo único. Mas aí o ponto é que, assim, na ciência, né, tipo, você passa a ser outra vida na fecundação, até porque tem outra carga genética. Então, pra mim é fácil defender isso. Eu sempre achei isso, tipo, a ideia de abortar. Eu acho que a ideia de achar que não é uma vida avulsa a pessoa é meio... Eu acho muito fácil defender que é. Quando eu achava que era de boa abortar, não era porque eu achava que não era só porque eu achava que a prioridade era que a mãe decide. Na verdade, mais do que isso, era o fato de que os abortos já existem, então criminalizar o aborto só tá prejudicando as pessoas com menos recursos e tal. Mas... Ai, que assunto merda, né? Não, mas o ponto é... O ponto é, então, eu acho que realmente a vida começa ali. E aí, tipo, como é que você vai prejudicar aquela vida por qualquer coisa que aconteceu depois, sabe? Não, tudo bem. Mas, voltando, vai ter sempre gente que pensa diferente de você. E, assim, eu acho importante poder escutar. Eu não... É só porque, assim, digamos... Mas a parada é que... Aí, por isso que tipo, quando a gente pensa que a vida começa no como é que chama? O zigoto, né? Qual foi condado? Isso também justifica não usar método contraceptivo. E aí você não pode virar pro governo e falar pra ele tirar mas aí que tá, você pode pegar qualquer coisa e transformar... Eu acho que se você pensa assim, no ponto. Imagina, eu fui estuprada e agora eu ainda, além disso, tenho que, sabe... Cara, mas e o bebê, cara? Não tem nada a ver com isso. Mas ainda nem é um bebê, mano. Aí tem até o vídeo, mas e aí, o que a gente sabe? A gente não tem como ter esse controle, porque a gente não sabe o que vai ser do bebê. Não, a gente concorda, eu posso concordar que sistemas têm falhas, que não vai ser perfeito, que sempre vai ter uma margem de erro, sempre vai ter gente que vai querer usar uma coisa para o seu próprio benefício e que isso é errado. Mas como conceito básico, eu acho que você tem que... Eu acho que é errado o Estado definir o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer. Olha nos Estados Unidos, por exemplo. Eles estão acabando com as leis de aborto, mas não te dá apoio nenhum para quando você tiver o filho. Eles botam um monte de regra que você não pode... O que você não pode fazer. E aí o filho nasce, você não tem nem plano de maternidade. Pela empresa, você não ganha nem 2 semanas para cuidar do seu filho depois que ele nasce. Isso é bizarro, mas então, já que vai ter uma falha de sistema, então eu prefiro que pelo menos seja mais liberado, que cada um faz o que decide. Mas às vezes, se você botar, tipo, se uma situação dessa, que você não quer ter o filho, e é super legítimo não querer ter o filho, né? E tal. Mas às vezes essa criança que nasceu foi o sonho de um casal que estava esperando, que não consegue engravidar e quis adotar. E por isso tem tanta gente que quer dar o filho pra adotar. E conheço amigas que conseguiram fazer a adoção por isso. Eu acho super válido. Mas eu acho que cabe à mulher decidir. Ponto. O que ela vai fazer de acordo com ela, que no final das contas, cara, eu passei por uma gravidez. Achei o máximo, amei estar grávida. Mas você faz muito... Mas eu conheço amigas que passaram e tiveram uma experiência completamente. Eu tenho uma amiga que ficou com quase desabilidade por 1 ano e meio depois que teve filho, sabe? Por certas coisas pode dar complicações. Então, eu acho que, para mim, cabe... O ponto cabe a cada um que decidir o que vai fazer com o próprio corpo. Mas... Eu acho que se a pessoa acha que a partir de certas semanas aí seria antiético, a ideia de que, tipo, 1 semana antes e tudo não seria antiético, eu acho
que isso é uma Eu coisa muito concordo, ruim. eu acho... Até porque cada vez mais com a tecnologia, com menos semanas o feto pode morar fora. Então esse argumento eu acho muito, muito falho. Não, mas eu só concordo Até com porque você. a maioria dos abortos acaba acontecendo depois dos 20 semanas. Então, e também tem um ponto, né? Esses são os assuntos que seria ótimo a gente ter estatísticas mais reais para se apoiar, e na prática é difícil ter. Porque, por exemplo, um dos argumentos que o pessoal usa para descriminalizar o aborto é falar que em lugares que o aborto é descriminalizado tem menos aborto. Mas isso, na verdade, também não dá pra garantir que é. Não, porque começa você a registrar os abortos mais. E como é que você registrar os abortos que eu não eram concordo. registrados? Então, parece que... então eles falam que parece que aumentou os números de aborto, mas não tem como saber, porque você não tinha registro claro dos clandestinos. Eu não conheço... O que eu conheço é lugares... que, tipo... Quando você proíbe o aborto, aumenta o índice de mortalidade em mãe. Em mulher, em geral. Então, e já teve casos nos Estados Unidos agora de mulher morrendo porque chega, não pode abortar, o médico é proibido de abortar e morre. Tem que ver isso também, porque você mesmo tem um livro que você me indicou a ler, que é A Arte de Pensar com Mais Clareza, e a gente, como sociedade, como humano, a gente tem tendência a pegar uma coisa que foi horrível e colocar como regra para as outras coisas, e aí desvalidar todo o resto, por exemplo. Mas os dois lados fazem isso. Não, com certeza, só que é uma das coisas que vale a gente, tipo, que é uma coisa que, tendo noção que o nosso cérebro funciona assim, ajuda a gente a ter um pouco mais de empatia com essas pessoas que pensam diferente também. Por exemplo, é raro, quase não acontece acidente de avião. Mas como quando acontece uma tragédia imensa, as pessoas às vezes ficam com medo de avião. Um outro caso, uma outra coisa incrível que é, assim, esse aqui é o número, esse aqui é a quantidade de pessoas que né, são mulheres que sofrem algum abuso, são estupradas e tal. Esse aqui é a quantidade de pessoas, mulheres que sabem que sofreram algum abuso, são estupradas. Esse aqui é a quantidade de mulheres que podem... Você não saberia que você foi abusada? Tem gente que não sabe. Que é abuso? Às vezes, dependendo da idade, não tem esse discernimento. Às vezes, tipo, dentro do casamento, acha que tem que ultrapassar. Tipo, tem inúmeras coisas que podem fazer você ser abusado e você não se tocar. Às vezes, manipulação emocional. Tem muitas coisas. É verdade. Aí, aqui é a quantidade de gente que poderia provar. Aí, aqui é a quantidade de gente que tenta, de fato, colocar no julgamento. E isso aqui é a quantidade de casos que, de fato, são julgados. Isso aqui são as pessoas que foram condenadas e aqui as pessoas que, de fato, são presas. Tipo, isso de casos que, de fato, foram estuprados. Mas, alguma coisinha ali vai ter um caso de uma pessoa que foi presa sem de fato ter estuprado uma mulher. E aí vira o argumento pra, tipo, descredibilizar todo esse resto. Porque as pessoas começam, ai, que absurdo! Essa mulher, tipo, acusou o cara de estupro indevidamente. Mas, tipo assim, foi uma exceção que, tipo, chama muita atenção, porque é claro que é uma injustiça imensa, mas é o argumento que faz ninguém vai acreditar em você, sabe? E aí faz, tipo, 1 milhão, tipo, números infinitos de pessoas. Então a gente tem... Então, isso é uma coisa muito grave. Por isso que eu acho que quando acontece isso, o que as pessoas deviam fazer, é uma opinião impopular, deviam calar a boca e ninguém fala sobre esse assunto. Porque é uma exceção muito rara e é uma coisa, sei lá, uma fatalidade pode acontecer e que acaba descredibilizando uma causa, tipo, muito importante, muito real, que é tipo, então você tá defendendo o aborto agora? Não tô falando de aborto agora, tô falando de estupro só. De estupro, desculpa. Mas eu tô falando que as pessoas às vezes pegam coisas que são ruins que acontecem e descredibilizam. Então, claro que você não tá defendendo. É que eu tenho... Ok, eu tô tentando... O que eu tô falando é que eu acho que quando uma pessoa, um homem, é preso justamente por estupro, a gente devia abafar o assunto. Porque é esse tipo de coisa injusta que acontece, que um cara é preso... quando é preso injustamente por estupro. Porque as pessoas ficam tão focadas no cara ter sido preso, como isso é injusto, que aí usa o argumento pra todas as mulheres que passam por isso. O cara fala, ninguém vai acreditar em você. Então, sabe, tipo, vem bandos de outras coisas que querem descredibilizar um monte de coisas que de fato acontecem, porque um filho da puta uma vez foi preso injustamente. Eu nem sei que... Deve ter merecido, não tá brincando. Isso não mereceu, alguém mereceu, sabe? Tipo, alguém que mereceu e não foi... a quantidade que mais sai, entendeu? Então, é uma coisa que chama muita atenção pela injustiça. E é isso, por exemplo, eu acho que esses casos de uma mulher que não conseguiu abortar e morreu, eu acho que isso é muita exceção comparando com a quantidade de crianças que foram abortadas em situações que poderiam muito bem terem nascido e a gente não sabe. Sei lá, Mozart nasceu de uma
situação que talvez as pessoas indicariam abortar. Jesus nasceu de uma situação que talvez indicariam abortar, sabe? Então, eu acho que é muito legal a percepção que a gente não tem dimensão disso e que não cabe a gente decidir que vida que vale nascer ou não. Eu concordo com a linha de raciocínio de que muita gente poderia ter nascido e a gente não vai saber quem que foi. Sim, isso é um fato. Mas eu acho que, no final das contas, a gente tem que validar o que já existe aqui nesse mundo, né? Como primeiro lugar. Mas eu entendo também que essa linha de raciocínio de pensar que vida é dom e tudo, que a gente não tem controle sobre isso, acaba que se eu não olhar através da religião mesmo, porque um dos argumentos que a gente usa é que é natural que a gente não entenda as coisas que acontecem através de Deus. Então, isso dá muita tranquilidade na sua vida. Muita tranquilidade, porque a gente tem certeza que tudo que acontece é pro melhor. E o melhor não é necessariamente nosso bem-estar aqui, é pra nossa salvação. Então, isso tudo dá muita paz e... Pois tipo assim, a gente pode não entender por que aquilo tá acontecendo, mas a gente também não... Se a gente entendesse tudo, sabe, a gente estaria, tipo, no mesmo lugar de Deus. Cara, a pessoa que tem a fé tem essa vantagem, porque exatamente pelo que você falou, que você consegue justificar todo o que acontece na sua vida como ordem de um bem maior e pro bem. No meu caso, eu tenho que fazer isso na minha própria cabeça. Então, eu acredito que eu tô encarregada do meu bem-estar e eu tenho que fazer, cabe a mim. Deve ser muito exaustivo. Mas eu consigo fazer um bom trabalho disso. Mas aí, por isso que, por exemplo, quando chega no enfoque da religião, não dá pra discutir, porque é o que você acredita, eu não vou mudar o que você acredita. Eu nem quero, porque eu acho que pelo lado de fora, eu acho uma maravilha isso de ter fé e de poder acreditar. Tipo, tô na merda, mas eu sei que vai ter alguma coisa depois disso. No meu caso, se eu tô numa situação que eu não gosto, eu vou ter que começar a pensar o que são as 20 outras coisas que eu posso fazer pra poder sair dessa situação. Adoraria poder pensar que, tipo, vou seguir esse meu caminho, eu sei que vai dar certo no final. Vai chegar no mesmo ponto. Na prática é muito parecido. Na prática é muito parecido. É o seu pensamento que muda. Porque, por exemplo, eu realmente tô muito feliz na fé católica. Mas antes eu era bem New Age, sabe? De manifestação, de tal. E o pensamento é muito parecido. E do seu, você pode sentir que você tem mais controle das coisas, mas é meio assim. Não, eu não tenho controle de nada na vida. A gente não tem controle de nada, só dos nossos pensamentos. E todo o resto a gente pode trabalhar e torcer e... Mas então o trabalho faz parte. Mas é justamente quando a gente acredita e já tem certeza, clareza que vai dar certo, que deixa a gente muito mais tranquilo pra trabalhar, pra fazer a nossa parte. Não, e com certeza o pensamento é provado, assim, você pode... vai te ajudar a conseguir as coisas, assim... tipo, com certeza, as pessoas que têm fé, até estatisticamente falando, se cura melhor de doença, assim, em hospital, tipo... Fizeram um experimento com remédio de efeito placebo. Olha só, a diferença faz da pessoa acreditar, a diferença faz também do médico acreditar que o remédio funciona. É muito interessante isso. Por isso que eu nunca em nenhum momento tenho, assim, pelo contrário, gostaria de ter a cabeça dessa forma, mas eu acho que, para mim, eu tenho que eu tenho que me apoiar em outras coisas. Mas sabe uma coisa que eu acho fascinante? Como a maioria das religiões tem algumas coisas que elas têm em comum e que é comprovado pela neurociência. A coisa mais importante que as religiões em comum é a fé. Então, isso... O resto é assim, qual o veículo da fé, quem que é o santo ou o chefe da religião, varia. Mas o objetivo final é praticamente o mesmo. Eu sinto que todas as religiões elas existem, essencialmente, pra gente ver que é valioso estar aqui. E aprender a se respeitar, se amar e respeitar e amar os outros também. Por justamente
essencialmente ver o quanto é valioso a gente tá aqui. E isso tá diretamente ligado a entender que não tá no nosso controle. A gente não tem direito de ter filho. A gente tem um dom de ter filho, se Deus permitir. Essa é a parte que que aí eu tava... não. Eu concordo, assim... Então, mas é porque tá diretamente ligado. É assim, é um milagre tá aqui, é um milagre você tá aqui. E assim, eu não tenho... Você não precisa me convencer. Porque eu acho um presente estar aqui. E eu acho que, de certa forma, o fato de eu não acreditar... Eu sou mais agnóstica, mas assim... O fato... Ah, eu achava que você acreditava em Deus. Não, eu acredito. Eu acredito... Eu acredito. Assim, mas eu não sou ateia. Você é agnóstica, então. Você é gnóstica, você acredita que existe alguma coisa. Não, o que eu acredito é... Mas eu não acho que eu vou morrer e vai ter alguma coisa me esperando. E por isso que eu acho o fato de estar aqui vivo tão especial. Porque eu não acho que eu vou ter uma segunda chance. Porque eu não acho que depois daqui eu vou lá viver no paraíso, tomar chá com você. Então eu tenho esses momentos, sei lá, se eu tiver sorte, 90 anos, pra viver a vida e aproveitar tudo que esse lugar mágico tem a oferecer, sabe? E eu acho que, por isso que eu digo, assim... Eu tive que construir isso na minha cabeça e eu acho incrível essa experiência de estar viva. De ser sua irmã, de estar aqui com você. É uma coisa que eu realmente eu não levo take for granted. Tipo, mas por isso, por ser uma experiência mágica, eu quero fazer o melhor que eu puder. Eu quero aprender o que tiver para aprender. Quero viajar, quero poder experienciar, quero trabalhar, quero poder criar minha família, porque eu acho muito mágico isso de estar viva. Eu acho que às vezes o que acontece, as pessoas pode ter o efeito inverso também, tipo, tudo vai dar certo no final, então eu vou estar aqui e vou aproveitar e vou fazer, não tô falando que é o caso, mas da mesma maneira que pode sempre acontecer, acaba fazendo por menos, porque vou ter uma chance depois, ou porque... não, mas aí não, porque tá diretamente ligado. Mas aí realmente, assim, as pessoas, a maioria das pessoas no mundo são imaturas. É raro as pessoas serem imaturas. Então, a imaturidade fica exposta onde quer que seja. E a maturidade também. Então, uma pessoa imatura mas dentro de uma religião, ela é só cacoete, ela é só crendice, ela é só medo. Agora, de um lugar maduro, é de um lugar de se sentir amado, de amar, de querer se aproximar de querer melhorar como pessoa. De um lugar de maturidade, não de um lugar de medo, de ignorância, de sei lá o quê, sabe? Aí cada um tem o seu processo. Por exemplo, a sua linha de raciocínio de uma pessoa imatura, ela pode achar que não tem sentido eu estar aqui, não tem pra que eu nascer. Pra que eu tô aqui? Você era assim. Não pedi pra nascer. Exato. Não, eu sou muito imatura e olha que loucura, já foi ainda mais. Mas de um lugar evoluído, eu penso assim, poxa, estou aqui agora, o que eu posso fazer? O que tá na minha altura? Eu tenho... Mas uma coisa interessante é que independente da linha de raciocínio, é natural da nossa espécie acreditar em algo maior. Porque, assim, mesmo você não acreditando em Deus ou qualquer coisa do tipo, essa sua busca por melhorar tem a ver com busca de uma razão, uma espiritualidade, mesmo que não tenha um direcionamento. Porque senão não teria muita justificativa. Tipo, é da nossa natureza buscar isso e não uma coisa mais e acho que animal, isso que era uma assim. coisa que me incomodava, que eu penso assim, cara, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem pros outros, desde que me entendo por gente, eu tô fazendo trabalho voluntário e tô ajudando, e sou gentil. E aí você quer dizer pra mim que porque eu fiz sexo antes de casar, eu vou pro inferno? Tipo, não, mas ninguém fala isso. Mano, mas você tem que ir lá se confessar e tipo... Não, olha, acho que o pecado é que tem esse lugar também.
se você quiser falar disso. É porque as pessoas gostam de focar nos fins práticos. Fins práticos não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E isso é muito ruim. E isso é de um lugar de medo, de inferno, isso não serve pra nada. Porque se fosse pra gente ser obrigado a agir de um jeito, Deus já não teria dado livre-arbítrio pra gente. A gente tem livre-arbítrio justamente pra gente escolher fazer. E eu não quero fazer alguma coisa por medo, eu quero fazer por buscar. A verdade é que, tipo, a igreja católica, pelo menos, a gente não vê sexo como uma coisa errada, vê como sagrado, como uma coisa incrível, justamente porque gera vida, gera vínculo, é muito poderoso. Então, por isso que, tipo, Deus quer participar do nosso sexo. É basicamente isso. Por isso que ele quer que seja dentro do sacramento do matrimônio, pra ser uma coisa assim. Quer fazer um threesome. É um threesome. Ai, meu Deus. Nossa, então... Porque Deus ama a gente de todo jeito. Ele quer tudo, gente. Ele quer poder abençoar a nossa união. Mas você sabe que não é o caso. A maioria das pessoas vai fazer sexo fora do casamento. Em alguma... Não traição, mas antes de casar. Tem muita gente que não tá... Mas assim, não tem problema. Depois você confessa. Exato, essa é a parte que pensa assim. Mas você tem que fazer... Você pode matar alguém, mas aí você vai confessar, Deus, eu pequei, tá bom, diz 10 Ave Marias e tudo mas bem, então. Mas sabe por quê? É porque dentro do catolicismo, quer dizer, do cristianismo no geral, é porque a gente, essencialmente, a gente tem uma tendência a fazer besteira mesmo. E aí, mas aí, eu não acho que é uma besteira. A gente pode discordar disso, mas eu acho que, pode, tipo... assim, mas... Cara, vamos ser sinceros, a questão da castidade, por exemplo... eu falo sobre maturidade emocional no... Eu também não sou virgem. Não. e não vivo a castidade. Olha que loucura. Mas assim, essa questão eu falo sobre maturidade emocional no meu Instagram. Cara, 100%, não é 90%, é 100% dos problemas que as pessoas me trazem não existiria se as pessoas vivessem a castidade. Porque aí não teria dúvida do que você tem com a pessoa, não teria dúvida do que tá acontecendo. Muito de tipo de sexo sem compromisso gera todas as angústias que as pessoas, que os relacionamentos que as pessoas trazem. Porque... Bom, simplesmente gera. Todas as questões que a pessoa tem não aconteceriam se não existisse. Cara, o jeito que você fala, o que eu escuto vamos só tirar o livre-arbítrio de todo mundo. Não é livre-arbítrio, mas é buscar bem. de um lugar maduro e não num lugar com medo. Tanto que eu acho que é isso. Tipo, você tem que ir de quando você tá preparado pra viver aquilo. Faz sentido? Faz. Mas você tem que, tipo, tá pronto pra isso. Se não estiver tudo bem, cada um tem esse processo. Mas isso tem gente você que resolve tem com maturidade. Então. Mas as pessoas você não precisa da religião pra isso. Cara, eu acho que uma religião ajuda... Cara, a religião me ajudou com autoestima, com clareza de caminho. Porque muitas coisas, por exemplo, eu sou muito grata que te ajudou. Eu tô falando que eu já tive isso na minha vida inteira. E eu tô falando que você tem outros meios de conseguir essa própria clareza, essa própria autoestima. Tem outros meios, claro. Então, é bom que você encontrou uma forma que funciona pra você e funciona pra muita gente também. Mas eu tô falando que uma coisa não exclui a outra. Você pode conseguir de formas diferentes. Consegue, isso com certeza, eu não tenho a menor dúvida. É que eu sinto assim, eu fiz muito tempo de terapia. A terapia, ela dava muitas perguntas e dava muita angústias em relação ao mundo, assim, só que ela não dava respostas. Cara, as coisas que a religião traz dá respostas e dão clareza. E quando você age desse, você simplesmente se sente melhor. Por quê? Porque é da nossa natureza buscar melhorar. Você, como você fala, tipo, de fazer o bem, de buscar desenvolver, de buscar dar o seu melhor, isso já te torna uma pessoa melhor. Mas, às vezes, algumas pessoas, elas têm dificuldade com isso. E ainda mais nessa nossa sociedade, que é muito hedonista. A gente acha que a gente que escolhe porque a gente quer, sei lá o quê. E isso, na verdade, faz a gente pior. Tipo, aí eu descobri que esse processo de autoestima, o ficar olhando o que eu quero, isso, na verdade, atrapalha a nossa autoestima e gera muita ansiedade e depressão. Na verdade, uma coisa que ajuda muito a autoestima é o que você falou, servir, é fazer o bem pros outros. Quando a gente, tipo, para... Não é pensar menos de nós, é pensar menos em nós e ajuda os outros, a gente melhora a nossa autoestima. E isso vai um pouco contra o que a gente defende como autoestima hoje em dia ou como autocuidado e tal. Não, eu acho que o que você tá falando é sobre agência. Tipo, agência? Agency, eu não sei como é que fala em português. Mas assim, você pode... Duas modalidades no mundo, assim. Você pode pensar assim, eu estou aqui pra servir, pra fazer o melhor, porque eu acho que é melhor pra mim.
E você pode pensar, eu tô aqui para servir Deus. Você vai chegar para talvez no mesmo lugar dos dois, mas como você processa isso é diferente. No meu caso, eu consegui chegar usando o meu próprio senso de. Tipo, eu estou no poder da minha vida e por isso eu tenho que fazer o melhor que eu posso e eu consigo fazer isso. Não vou estar aqui, sei lá, ficar no sofá comendo pipoca o dia inteiro, né? Mas você consegue ver de onde é que surgiu essa vontade de ser uma pessoa melhor? Se Deus não existe, se nada, só... Cara, eu acho porque faz bem pra você. É verdade. Tipo, você fazer alguma coisa além de você faz você se sentir bem pra caramba. Quando eu tava fazendo as intervenções em Nova York, assim, pra trazer alegria pros outros, eu que tava recebendo mais do que todo mundo. Eu fazia uma coisa, vinha 20 pessoas falando pra mim: caraca, que legal que você tá fazendo, me dando abraço, sabe? É muito bom. Eu lembro uma vez, quando eu tava na faculdade, fazendo, sei lá, trabalho voluntário com as crianças, da Rocinha. Aí vem uma criança, me abraça, fala: pô, tia, obrigada, me diverti hoje. Sabe, é um sentimento incrível, faz bem pra gente fazer isso. E viver só por você, por conta própria, deixa você, assim, é uma vida um pouco só hedonística, mas assim, não te dá tanto, sabe, assim... Sentido, significado na vida, bota você um pouco restrito. Quando você faz algo pelo outro, você recebe 20 vezes mais. É verdade. E é é uma sensação muito gostosa, que acaba viciando, sabe? Quando você tá... Então, é egoísta de você pensar verdade, dessa não forma. Eu sei, assim, você é egoísta no sentido que, tipo, você tá fazendo pro outro, mas você tá recebendo também. Eu tenho um amigo, eu tava com essa questão mesmo, e eu falei mais ou menos desse jeito. Quer dizer, não falei exatamente desse jeito, mas eu não tava sabendo explicar o que eu vou explicar em breve. E ele tava falando, viu como você querer melhorar só tá pensando em você? É meio egocêntrico? Porque você tá falando de você? Mas imagina se todo mundo pensasse assim. Não, mas aí, porque eu ainda falei assim, que... Mas aí, ainda, quando eu pensei na questão na época, eu ainda acreditava em reencarnação. Porque eu acho que, tipo assim, o que o purgatório é pro catolicismo é o que o hinduísmo ou o budismo fala de reencarnar, entendeu? Porque a gente, a nossa vida normal que tem muita cara de purgatório. Que não é ruim, não é bom, mas você tem desafios a fazer. Mas enfim, não, agora eu penso diferente. Mas enfim. O ponto é que eu falava assim, eu quero evoluir o máximo que eu puder como pessoa pra não voltar. Ele falou, viu como você tá pensando em você? E aquilo, mas ele era narcisista diagnosticado. E aquilo me marcou muito porque eu não soube responder ele. E aí logo depois eu fiz uma aula de filosofia que mudou a minha vida, eu quase chorei na aula. Que o cara tava explicando, o professor, ele tava explicando que uma planta igual a uma pedra, o que eles têm em comum é que tanto a planta quanto a pedra é feita de matéria. E o que tem de diferente é que tem um circuito acontecendo dentro da planta, que pode estar viva ou morta. A pedra não. Aí a planta e um bichinho, os dois, eles têm esse circuito acontecendo, pode estar vivo ou morto. Mas o bichinho, ele ainda experiencia o mundo através de sentidos e tem instinto. Aí o bichinho, em relação a gente, nós dois. A gente experiencia o mundo através de sentido e a gente também reage a instinto. Mas o que torna a gente diferente dos outros bichos? É a gente ter o instinto e optar por não agir de acordo com o instinto. Você nunca vai poder falar que uma zebra tá muito saidinha ou que um leão tá sendo mau caráter, sabe? Então, a gente pode sentir vontade de fazer as coisas e optar por não fazer. E por que a gente não faria? Então quer dizer que tem alguma coisa que a gente acha que é mais importante do que a gente está sentindo. Então essa busca por razão, pelo bem, por uma coisa a mais, é da nossa natureza. Então essa busca que você está tendo por o bom, por sei lá o quê, não é tipo uma coisa assim, porque é da sua natureza humana. E aí, isso que eu achei incrível, porque
os nossos vícios, as coisas que a gente chamou de hedonista, elas estão mais ligadas com a resposta a instinto. E aí você libera dopamina mais rápido, você fica viciado, porque você precisa fazer mais daquilo pra ter a mesma recompensa, não é? Tipo, os coisas mais mundanas mesmo, né? Tipo, de até álcool, drogas, sexo, comida, enfim. Comida em nível de compulsão, né? E aquilo vai, tipo, gerando vício e tudo. E a gente acha que aquilo é quem a gente é, às vezes, né? Eu escolho, sei lá o que e tudo. Mas não, porque aquilo te afasta, porque te aprisiona. Quando você vai cultivando suas virtudes, de bondade, de disciplina, de caridade e tudo, você vai se sentindo melhor. E aí é porque a sua identidade está ligada com as suas virtudes. Porque é aquilo que torna você como humano. Seus vícios, ele te nivela aos animais que eles não têm essa coisa do que você tem de sua essência, de buscar uma coisa verdadeira e boa. O animal não tem vício também. Mas ele só reage a estímulo, ele não reflete sobre o assunto. O pessoal fica achando que cachorrinho é melhor do que qualquer animal, porque ele não pode fazer nada de errado, mas ele também não pode fazer nada de bom. Ele não tem Só essa. tá seguindo os instintos. E aí, no caso, aí já a única diferença que o que a gente entende na parte de filosofia cristã é que quando a gente se dedica a cultivar as nossas virtudes, a gente se aproxima de Deus. E aí Deus mostra pra gente quem a gente é. Por isso que a nossa identidade está sempre ligada a isso e nunca ligada aos nossos vícios. Não, eu concordo. Eu acho que no caso, eu tô aqui pra virar cada vez uma versão melhor de mim mesma. E eu faço isso por mim. E talvez essa é a diferença fundamental no caso. E eu acho que, no caso, se todo mundo do mundo estivesse tentando fazer isso, independente do motivo. Se o fato de você acreditar num juízo final vai fazer você ser uma pessoa melhor, que bom. Então, o importante é que você não tá falando de juízo final, não. Eu sei, mas com certeza, cara. Até porque tem pessoas que, tipo, o que quer que ajudar, tá valendo. Aproveita, tô contigo nessa. Mas é muito interessante como vários hábitos de várias religiões diferentes são fundamentados pela neurociência. Por exemplo, a questão do terço e de algumas rezas que tem, ou de coisas vocacionais na fala, na neurociência fala como isso relaxa a mente, isso tem... Não, é o que eu tô... No mestrado a gente estuda exatamente isso, como espiritualidade é um dos veículos mais, assim, eficazes de aumentar o seu bem-estar. Então eu acho que a gente mostrou como pode discordar de forma irmãs com polaridades diferentes. Se a gente consegue falar sobre isso e se amar muito, vocês vão conseguir também no Natal de vocês. Tenham carinho. O mais importante é o amor. A gente quer as mesmas coisas. Dora, por exemplo, ela quer as pessoas felizes, eu quero as pessoas felizes. Exato. Às vezes as pessoas focam tanto na parte que difere de uma outra e não repara que, no final das contas, todo mundo quer não tô falando que todo mundo quer o mesmo. No nosso caso, a gente tá chegando no mesmo lugar. O caminho talvez é um pouco diferente, mas o importante é não deixar a parte... tipo... O fato onde você tá se diferenciando aqui, não deixar vocês enxergarem o que, no final das contas, estão indo pro mesmo lugar. Exatamente. A gente quer... As pessoas tendem a querer as mesmas coisas. E não querer... Você não precisa... eu não preciso provar pra você o que existe e o que não existe e vice-versa, né? O que eu ia falar muito é que muito de quando essas situações ficam desconfortáveis é porque a gente tá falando a partir do nosso medo, das nossas próprias questões e nossos traumas, e não a partir da nossa razão, da nossa essência, de um lugar que a gente se sente seguro e amado. Um lugar de curiosidade, né? Por que você tem que achar que você sabe tudo e o outro não sabe nada, sabe? Se interessa pelo outro. Se alguém fala uma coisa que você não entendeu, pergunta. Exato. Me explica melhor sua linha de raciocínio. Que curioso, nunca ouvi falar. Não imaginaria. Tipo, tem tanta coisa no mundo, tantas perspectivas diferentes. Achar que você que sabe a razão de tudo é um pouco egocêntrico. De todo mundo no mundo, só você sabe o que é certo ou errado, né? Sempre todo mundo tem alguma coisa pra te acrescentar. É verdade. Vamos concluir só com uma polêmica. Se um desconhecido ou seu cachorro estivesse no precipício, você salvava quem?
Caraca, um precipício, o meu cachorro, um desconhecido. A Dory, eu salvo o desconhecido. Meu cachorro é horrível. Eu amo ela, mas nossa, ela só dá trabalho. Se fosse o Nimo e o E se fosse o desconhecido. Nemo? Cara, eu ainda acho que é o desconhecido. É o certo. Que bom que chegamos nessa conclusão. Porque aparentemente as pessoas salvam o cachorro. Jura? Aham, há muita gente. E mais, eu vi uma matéria que era isso. Gente, falam isso no Natal, quando começar as coisas, vamos falar de cachorro. A matéria era que uma estatística de muitas pessoas falando que elas salvariam o cachorro antes do desconhecido. E aí eu pensei que o comentário ia ser todo mundo falando como é um absurdo. Sabe qual foi o comentário mais curtido? E digo mais, salvava antes o cachorro do desconhecido. Credo. Sabe por quê? Porque o desconhecido você não sabe a família. Ele pode ser pai de alguém, pode ser mãe de alguém, Cara, pode... E a dignidade humana vale mais do que a dignidade. Não, e o cachorro... A gente cuida do cachorro do outro também, não tem problema. Você vai ter alguém pra cuidar de um cachorro, mas essa pessoa é filho de alguém, é mãe... A dignidade humana é maior do que a dignidade animal. E tem que dar uma questão de matemática também. O cachorro vai viver, sei lá, mais 50. A outra pessoa pode viver mais 50 anos. Mas enfim, isso é uma polêmica boa pra dizer. E as pessoas... Então vai estar todo mundo discordando com a gente nos comentários. Cara, possivelmente, mas eu acho que faz parte também, né? A gente tem que aceitar que as pessoas possam discordar. É verdade. Não estamos aqui pra provar pra ninguém, gente, sabe de viver. E aí, Feliz Natal, né? Feliz Natal quem é de Natal. Feliz Natal quem é de Natal. Quem Hanukkah foi ontem, né? Hanukkah foi ontem? Acho que foi. Feliz Hanukkah quem é de Feliz Hanukkah. Feliz Papai Noel quem é de Feliz Papai Noel. Obrigada por me receber aqui. Obrigada a você, te amo muito. Te amo muito. Tchau. Segue a gente no Instagram, @eu_sou_manolas, @IsadoraDantas, @que não saia daqui. Se inscreve no canal. Temos mais vídeo aí toda quarta-feira, 7 horas da noite. E viu, se a gente consegue se amar, a gente tá servindo aqui de exemplo pra vocês. Porque o amor é mais importante do que tudo. Amor barra tudo.